Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Beatriz Tomaszewski e esse daqui é o Mulheres na História. Se você está por aqui a primeira vez, eu peço por favor para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai ter interesse nesse tipo de conteúdo e para que você fique comigo, porque hoje eu vou falar um pouquinho sobre a introdução da perspectiva de gênero dentro da história. Bom, para falar um pouco então sobre a introdução da perspectiva de gênero, a gente precisa falar das correntes historiográficas, porque foi uma delas em específico que conseguiu fazer essa introdução dentro da disciplina de história. E para falar de correntes historiográficas, eu preciso falar de historiografia. Então eu decidi começar falando um pouco da diferença entre história e historiografia. A história, ela seria aquilo que a gente tem, aquilo que de fato ocorreu, independente das perspectivas sobre aquele assunto. Então, por exemplo, a Segunda Guerra. A Segunda Guerra aconteceu, a gente sabe que a Segunda Guerra aconteceu, e a Segunda Guerra aconteceu independente da perspectiva que os estadunidenses têm dela, independente da perspectiva que a União Soviética tem dela, independente da perspectiva que os alemães têm dela. Então, ela aconteceu. O que vai mudar sobre ela são as perspectivas a respeito desse mesmo fato. A história, então, ela é feita de fontes. As fontes são fragmentos da história, são fragmentos de fatos que ocorreram. E a historiografia, ela é a reflexão do historiador sobre aquela fonte. Então, mais uma vez voltando naquele exemplo, a Segunda Guerra aconteceu. O que se produz a respeito da Segunda Guerra, as perspectivas diferentes sobre ela, é o que a gente chama de historiografia. É a reflexão que o historiador faz sobre determinado fato, evento ou fonte. A primeira corrente historiográfica a qual a gente vai tratar é a positivista, a história positivista. O positivismo, ele domina ali os âmbitos da história por volta do século XIX, o que coincidentemente é o nascimento da disciplina de história aqui no Brasil. A história positivista, ela é uma história construída através apenas de documentos oficiais e ela tem uma questão ali, então, muito estrita de fontes. A história positivista também, ela se limita a não questionar as suas fontes e os seus objetos. Ela apenas os transcreve sem fazer uma reflexão sobre aquilo que ela está trabalhando, sobre o seu objeto de estudo. É uma história, então, que tende a se limitar ali a fatos e a organizações militares e entre outras coisas do tipo, e ela não parece oferecer nenhum tipo de resposta para sanar dúvidas cotidianas e nem questionar, então, a existência ou os modelos e organizações sociais do passado. A segunda corrente historiográfica a qual a gente vai tratar aqui, ela é desenvolvida no século XIX também por Karl Marx e Friedrich Engels. Eles são responsáveis, então, respectivamente, pela criação do materialismo histórico e do materialismo dialético. O materialismo, ele é uma filosofia que ela se dá como a matéria como princípio, como fim e como determinante da existência de tudo. Então, tudo que então existe é matéria, se move através da matéria, está ocupando espaço, existe ali, é uma composição material. Então, tudo aquilo que se move, tudo aquilo que existe, todo mini organismo, ele é feito, ele é composto de matéria. A matéria é a essência de tudo, a matéria é a essência da vida. O materialismo, ele se opõe, então, ao idealismo. O idealismo, ele tem como essência, como concepção, uma ideia, um espírito, e o materialismo não. O materialismo vem com a matéria. Então, materialismo e idealismo são opostos entre si.
O materialismo, ele vai estudar então uma contradição de essências de uma mesma coisa. E ele entende que o ser controla a consciência. A terceira corrente historiográfica que a gente vai abordar aqui, ela nasce em 1929 e ela é a escola dos análises. Ela não tem um autor próprio, ela tem 4 gerações que são compostas ali por autores e até por denominações diferentes. E a Escola dos Análises nasce então como uma revista, como um periódico na França, e ela vem com o intuito de quebrar, de apagar, digamos assim, de contrapor a história positivista e os modelos e correntes historiográficas presentes até então. É no meio também da Escola dos Análises que a gente tem então o nascimento da nova história, a história das mentalidades. E é isso que a gente vai ver então agora. Os criadores da Escola dos Análises foram o Marc Bloch e o Lucien Febvre. Ambos, além de criadores, são os 2 nomes ali da primeira geração da Escola dos Análises. A segunda geração da Escola dos Análises se dá por volta de 1950 e vem com a direção do Fernand Braudel. Apesar de já existirem bons precedentes na Escola dos Análises e boas intuições para que isso acontecesse, é somente na terceira geração que a gente tem o nascimento, então, da história das mentalidades. E é nessa geração que se destacam pesquisadores como Jacques Le Goff e o Pierre Nova. A quarta e última geração da Escola dos Análises, ela se dá em 1989 e ela tem Jacques Revel como aí um grande nome dessa geração, uma vez que ela é marcada pelo desenvolvimento imenso da história cultural. Bom, a perspectiva de gênero, ela começa a ser instigada ali já em 1929 com o início da história da Escola dos Análises, né? Porque é com esse início que a gente começa a ter um combate da historiografia de até então. Então, a Escola dos Análises, ela vem quebrar esse paradigma positivista, ela vem instigar os estudos no âmbito privado e não só no âmbito público, e ela vem também para colocar pontos de interrogação, buscando grupos que até então eram excluídos ou deixados à margem da historiografia tradicional. A revista, né, a Escola dos Análises, ela passou por diversas transformações, não só no seu nome, como também na sua direção, uma vez que ela acompanhou os difíceis períodos da época. Então, ali, durante a Segunda Guerra Mundial, ela teve que parar os seus trabalhos e quando retomou, ela teve que mudar não só o seu nome, como a sua direção. Se eu não me engano, foi o Marc Bloch que foi perseguido e capturado pelos alemães, né? E, enfim, executado logo então. E apesar dessas diversas transformações, ela sempre estimulou diferentes perspectivas dentro da história. E ela vem para colocar então novos objetos de estudo, para transformar a noção de fonte e para realmente tentar buscar no passado coisas que pareceram ficar à sombra da historiografia tradicional. Bom, em 1970, a nova história ela vem então para colocar em xeque o papel da família e o papel da sexualidade, e a história das mentalidades, por ser mais aberta, né, a questão de estudo, ela vem para propor temas e debatê-los dentro da perspectiva de gênero. Então, ela vem para introduzir isso de maneira concreta. E aí, com as lutas, né, feministas através do mundo e com a participação e debate das mulheres, não só dentro dos âmbitos acadêmicos como fora deles, a gente tem essa consolidação. O ensino de história no Brasil, ele ainda, infelizmente, é muito positivista. A história, a disciplina de história, ela nasce no Brasil no século XIX, já nasce ali com seu viés positivista, se atentando então aos grandes feitos políticos, militares e aos grandes governantes da época. Nos livros didáticos, nas aulas de história, seminários, o próprio vestibular, ainda é um veículo de propagação da história positivista.
A gente não tem, fora do âmbito acadêmico, uma transformação da historiografia ou das correntes historiográficas. O que é ensinado majoritariamente no ensino fundamental e no ensino médio é uma história positivista. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero de verdade para que vocês se inscrevam, para que vocês curtam e para que vocês compartilhem. E o último questionamento, né, uma última colocação que eu gostaria de fazer é sobre a importância da gente ter noção dessas transformações que ocorreram dentro da disciplina de História, porque eu acho que sabendo a teoria, sabendo diferenciar que o artigo que você está lendo pertence a tal corrente historiográfica, eu acho que fica muito mais fácil de fazer uma análise de conjuntura completa daquilo que você está lendo, sabendo sobre qual posicionamento aquilo foi colocado, sabendo sobre qual questionamento aquilo foi imaginado e proposto. E mais uma vez, qualquer dúvida sobre esse, sobre qualquer outro vídeo ou sobre qualquer assunto de história, escreve aqui embaixo nos comentários ou manda uma DM lá no Instagram. É isso, fiquem bem e até o próximo vídeo.